Meus queridos irmãos, nós estamos no domingo 46 do Catecismo de Heidelberg, e nós estamos a partir de hoje, na classe dos adultos, começando o estudo da oração, que nós conhecemos muito bem como oração do Pai Nosso, ou a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu gostaria de fazer referência a esta oração, mas de uma forma diferente. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 20, o versículo 17. João 20 trata da ressurreição de Jesus Cristo e trata especialmente no início do capítulo sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena e depois com os seus discípulos. Mas eu queria fazer referência ao encontro de Jesus com Maria Madalena, porque há uma frase que Jesus pronuncia que desperta o nosso interesse a respeito de como é que ele introduz na vida da gente o conceito de que o Senhor é nosso Pai, o nosso Pai. João 20:17 diz: não me detenha. Jesus continuou dizendo: não me detenha, disse a Maria Madalena, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Eu achei muito interessante a maneira como Jesus Cristo fala com ela, porque dá a impressão de que as coisas agora são muito diferentes, e na verdade são mesmo. O texto de Mateus, que fala desse encontro de Maria Madalena com o Senhor, diz que ela estava junto com outras mulheres e quando elas viram Jesus, elas se prostraram diante dele e abraçaram os seus pés. Um ato carinhoso, um ato de reverência, sobretudo, um ato que demonstrava a sua alegria e a sua confiança em Jesus Cristo. Mas aqui no texto de João, a primeira palavra que Jesus dirige a ela é: não me detenha. Não me detenha. E quando fala não me detenha, o que isso realmente quer dizer? Nós temos que nos lembrar que Maria Madalena foi exorcizada, foi libertada de demônios, de 7 demônios. Vamos nos lembrar que Maria Madalena passou a integrar um grupo de mulheres que andou com Jesus durante o seu ministério na Galileia. Ela ouviu diversas vezes as histórias de Jesus, o ensino de Jesus, ainda que ela não estivesse no corpo dos discípulos, sempre havia modos pelos quais ela conseguia certamente conversar com Jesus Cristo nas horas que era possível, não é? Conversar com Jesus, aprender de Jesus, se envolver emocionalmente com a vida do Mestre. Maria Madalena, agora, está muito alegre, claro, está surpresa, claro, está fora de si, claro, porque não é comum uma pessoa ser morta na cruz, cheia de hematomas, cheia de ferimentos, de repente aparecer apenas com ferimentos nas mãos, nos pés, e totalmente íntegra, em 3 dias, ou em 3 períodos de tempo. E ela está estupefata do fato de que o seu Senhor está vivo. Então,
os comentaristas imaginam o seguinte, que Maria disse assim, bom, a vida vai retomar agora, nós vamos voltar para Galileia, ou então nós vamos ficar em Jerusalém, e nós vamos eventualmente ter a continuidade do plano de posse da terra, agora nós vamos retomar todas as coisas. Pode parecer estranho para o irmão, para a irmã, este pensamento, mas ele seria absolutamente natural. Porque as profecias do Antigo Testamento diziam, claro, diziam que o Messias tomaria o poder, que o Messias seria exaltado sobre todas as coisas. Então é natural que se pense que agora nós vamos retomar tudo. O programa foi interrompido pela cruz, mas agora foi devolvido ao seu lugar. E por conta disso vamos retomar. Mas Jesus é diferente. Porque antes da sua ressurreição, Jesus Cristo está no estado de humilhação. Ele está se identificando conosco. Ele está levando sobre si os nossos pecados. Ele está fazendo a obra redentora de Cristo acontecer, culminando na cruz. Mas ao ressurgir, Jesus Cristo não está mais no estado de humilhação, ele está no estado de exaltação, porque a partir da sua volta à vida, Jesus Cristo vai assumir o seu verdadeiro lugar, previsto tanto no Antigo Testamento, quanto ensinado no Novo Testamento, de que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele está ali diante de Maria Madalena, é claro que numa condição em que ela possa admitir a sua existência, ser uma testemunha ocular da sua ressurreição. Entretanto, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo não pode mais continuar o ministério da Galileia, o ministério da Judeia, o ministério de Samaria, porque agora ele tem uma nova missão, ou uma segunda etapa da sua missão. Ele vai para junto do Pai. E é esta a razão pela qual ele diz, não me detenha, eu não posso ficar aqui, a minha missão está continuando, eu estou avançando, eu estou no progresso desta missão. E aí, então, ele continua dizendo, porque eu ainda não subi para o meu Pai. E é interessante a gente pensar que Jesus Cristo então está dizendo a ela aquilo que já havia dito várias vezes. O Senhor Jesus veio à terra para buscar e salvar o que havia se perdido. Não é assim? Não é assim? É assim. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo tem a missão de voltar para o Pai. A missão de interceder por toda a igreja no decorrer dos séculos. A missão de reinar sobre todas as coisas por todos os séculos até o dia em que ele virá em glória para buscar a sua igreja. A situação é que Jesus acaba dizendo para Maria Madalena e recordando esta verdade de maneira enfática, eu ainda não subi para o meu Pai. E o que ele tem que fazer nesse período em que ele vai ficar aqui? Ele tem que recuperar a confiança dos discípulos por meio da sua apresentação física. Vamos nos lembrar, as mulheres foram corajosas em ficar junto à cruz, os discípulos não. As mulheres foram corajosas em voltar ao sepulcro, os homens não. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam trancados em salas, em lugares onde não pudessem ser descobertos, porque eles temiam a morte. E Jesus Cristo precisava estar ali,
e por isso não podia ser detido. Ele precisava recuperar a confiança dos discípulos por meio da sua apresentação física. Ele precisava apresentar a eles a missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Ele precisava reenfatizar a mensagem do reino de Deus, que hoje nós temos pela leitura dos evangelhos e das cartas apostólicas. Ele precisava recordar que agora existe uma nova relação de uma pessoa com Deus. Ele precisava trazer coragem de novo. E apesar de afirmar antes de morrer que ele tinha saído do Pai e tinha vindo ao mundo, ele também ia sair do mundo e voltar para o Pai. Ele disse isso antes mesmo da crucificação. Ele precisava revelar que o relacionamento dos discípulos não seria mais com ele no sentido físico. Seria com a pessoa do Espírito Santo. Fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele tinha, queridos irmãos, que sair do mundo de uma vez para poder dar lugar ao Espírito do Senhor que voltaria. Tudo isso estava planejado desde a eternidade, mas como humanos, o que a gente gostaria de ver é o Senhor Jesus do nosso lado, todos os dias, fisicamente, curando nossas dores, nos dando conselhos. A gente gostaria disso. Maria Madalena gostaria disso, certamente. Mas ele disse: eu tenho que subir para o meu Pai. Então ele estava ao mesmo tempo declarando para Maria Madalena o plano de Deus e confirmando que ele subiria aos céus. O fato de Lucas narrar que ele efetivamente subiu aos céus, meus irmãos, é corroborado por esta afirmação: eu ainda não subi, eu vou subir para o Pai, eu vou voltar para o Pai, eu tenho que voltar para o Pai, eu tenho que assumir as funções que estão reservadas para mim lá. E meus irmãos, Jesus disse assim: não me detenhas, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, vá até os meus irmãos e diga a eles. Jesus tem uma ordem para Maria: você tem que ir lá. Senhor, eu sou uma mulher, ninguém respeita uma mulher na nossa cultura, não tem conversa. Jesus Cristo utiliza você e eu, na circunstância em que nós temos, para dizer aos outros da missão de Cristo. É sempre assim. Não é a nossa simplicidade, não é a nossa condição cultural, não é a nossa condição de riqueza, não é a nossa condição de gênero. Ele nos disse para anunciar a sua palavra. E ela, então, recebe esta ordem. Mas é interessante a gente saber lembrar do seguinte, que Jesus já não chama os discípulos nem de servos, nem de amigos. Ele chama de irmãos. Antes de morrer por eles, ele não os chamou de irmãos. Ele não chamou de irmãos. Ele disse, por exemplo, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Mas quando Jesus agora está falando diante de Maria Madalena, ele usa uma referência nova. Olha, vocês que são crentes em Cristo, serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando a vocês. Essa é uma mensagem que nós podemos pregar o tempo todo. Mas aqui, o Senhor Jesus Cristo está se lembrando do Antigo Testamento, especialmente do Salmo 22,
quando ele diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E o escritor aos Hebreus reforça essa ideia ao dizer assim: convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vá dizer às pessoas que agora não são apenas servos, não são apenas discípulos, não são apenas amigos, mas são mais do que isso, são meus irmãos. Quem está falando isso é o Cristo exaltado. Quando você olhar para Jesus Cristo, se lembre que Ele é o primogênito desta nova criação. Se lembre que Jesus Cristo é a pessoa que lidera todas as coisas. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele foi a primeira pessoa que jamais morrerá. E os seus irmãos terão a mesma bênção, a mesma sorte, a mesma graça. Há alguém aqui que é irmão de Jesus Cristo? O que isso significa, na verdade? Significa, queridos irmãos, que existe uma nova relação entre Jesus e aqueles que creem no seu nome. Significa que a obra da cruz foi agora confirmada. Entretanto, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho unigênito. Eu não sou filho de Deus do mesmo jeito que Jesus é. É por isso que quando ele fala a Maria, ele diz assim: meu pai e teu pai. Porque agora Jesus Cristo volta para o seio daquele que vive eternamente com Ele próprio. Jesus Cristo volta para aquele que tem uma relação paternal com Ele, mas é uma relação perfeita, ilimitada, é uma relação pré-existente, pós-existente, é uma relação completa, é uma relação de amor, é uma relação de lealdade, é uma relação de fidelidade, é uma relação de companheirismo constante com o Deus dos exércitos. Jesus Cristo estava na criação, Jesus Cristo estava na libertação do povo do Egito, Jesus Cristo estava na vida de Davi, Jesus Cristo estava junto com Daniel, Jesus Cristo estava com os 3 homens dentro da fornalha. Agora ele volta para o seio do seu Pai, a quem ele declarou amor a vida inteira, e ouviu do Pai o amor. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pois é. Essa nova relação, queridos irmãos, é para gente que falhou com Jesus. Jesus Cristo chama de irmãos os que estavam escondidos. Jesus Cristo chama de irmãos as pessoas que falharam com Ele. Um deles negou a Jesus. Os outros ficaram com muito medo, fugiram.
São essas pessoas que ele chamou de irmãos. E são essas pessoas que agora vão sucedê-lo no ministério. São essas pessoas. E o apóstolo Paulo, quando lembra de todas estas coisas, ele diz assim: olha, eu não cheguei à perfeição, mas eu procuro conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Eu fui conquistado para ser um filho de Deus. Eu fui adotado como filho de Deus. Eu pertenço a Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E por conta do sacrifício de Jesus Cristo, eu estou na família de Deus. Isso é pura graça. É pura misericórdia. É pura bênção. É pura bênção. E Maria tem a responsabilidade, o privilégio de anunciar aos discípulos sobre o Cristo ressuscitado. Ela não pode ficar ali, ela não pode guardar a mensagem para si, ela não pode desobedecer a ordem do Senhor, nem nós. Mas quem é Maria Madalena naquele contexto? Qual o peso que ela tem para os discípulos? Não importa. Não importa o peso que nós temos. Se Jesus Cristo nos alcançou, se Jesus Cristo nos fortaleceu com a fé, nós somos filhos adotados pelo Senhor e nós somos empoderados pela graça de Deus para anunciar o Cristo exaltado. E queridos irmãos, ele diz a mensagem então: eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Já dissemos um pouco, por que essa diferença? Por que o Pai de Jesus Cristo não é o nosso Pai? É o mesmo Pai. Entretanto, a natureza da sua presença ali, sob a paternidade do Pai, é diferente da nossa. Nós somos filhos comprados, nós somos filhos adotados. O que Maria deve dizer aos discípulos como mensagem de Cristo é isto: eu subo. Vai acontecer isto, com certeza vai acontecer isso, porque o tempo está no tempo presente. Eu vou subir para o meu Pai e seu Pai. Quando ele diz, eu subo para nosso Pai e para seu Pai, ele está mostrando que a nossa situação de filhos adotados vai continuar acontecendo enquanto a nossa vida estiver aqui, e depois os filhos adotados vão passar para a sua presença, para a sua glória. Alguém, em certo momento de um exame de profissão de fé, disse assim: olha, eu aprendi que o crente, quando morre, dorme. Então, diversos textos foram mostrados para essa pessoa, e a pergunta recorrente era: vocês acham que esses crentes que passaram daqui para lá estão dormindo? Eles não estão dormindo, eles estão no seio de Abraão, eles estão no seio do Senhor, eles estão cuidados pela graça de Deus, eles estão conscientes, contemplando a glória do Senhor e aguardando a ressurreição do corpo. Eles estão esperando o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Então, enquanto estamos aqui, nós devemos olhar para o Senhor como nosso Pai, que nos comprou, que nos adotou e que nos confere o direito de sermos co-herdeiros com Cristo das bênçãos celestiais. Nós não podemos abrir mão disto. E naturalmente, quando nós pensamos nesta frase, meu Deus e Deus de vocês, eu tenho que me lembrar de uma passagem que tem muita significação para mim, que é justamente o fato de que Jesus Cristo hoje está reinando. Deus, o Pai dele e o nosso Pai por adoção, deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Isso está acontecendo. Jesus Cristo subiu. Jesus Cristo está reinando. Jesus Cristo está liderando todo o processo de redenção. E Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. É o que está dito nas Escrituras. E quando pensamos nisso, queridos irmãos, quando olhamos para a relação que Jesus tem com o Pai, essa relação se demonstra como uma relação de sujeição. Ele não é diferente, não é inferior ao Pai, ele não é um semideus, ele é perfeitamente Deus. Ele tem todos os atributos do Pai, entretanto, por amor ao Pai, ele se sujeita ao Pai. E o texto de Coríntios 15, 28 vai dizer: quando todas as coisas estiverem sujeitas aos pés do Filho de Deus, de Jesus Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando a gente pensa, então, em Jesus dizendo meu Deus, ele não está necessariamente se pondo em inferioridade em relação ao Pai. Ele é igual ao Pai. Entretanto, queridos irmãos, a gente aprende com Jesus Cristo que ele responde ao Pai com responsabilidade. Ele participa do plano de redenção com todo o empenho, com toda a liberalidade, com toda a força, com toda a sabedoria, com toda a graça que lhe é própria. E ele está me dizendo a mim, olhe, não trate a Deus que não seja de maneira séria, como eu trato. Que você pondere na sua existência que você está sendo comprado por nosso Pai, por seu Pai, mas você tem o seu Deus para adorar, que é o mesmo Deus que eu respondo. Então, diante destas circunstâncias, eu preciso convidar vocês para pensar o seguinte: quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, essa oração é para Jesus mesmo fazer? Jesus não precisa fazer essa oração, mas nós precisamos. E quando pensamos nessa oração, meus amados irmãos, nós precisamos pensar que nós fomos comprados. Quando a gente enche a boca, estufa o peito e diz, Pai nosso, nós estamos nos lembrando da graça que recebemos. É por isso que nós podemos pensar assim, quando oramos Pai nosso, na verdade nós somos irmãos em Cristo. Eu sei que está na hora do culto terminar, mas olhe para o lado e pense na pessoa que está aí do seu lado como uma pessoa comprada pelo sangue de Cristo, lavada pelo sangue de Cristo, e agora sua irmã, seu irmão. Um dia eu ouvi essa palavra, ou uma palavra semelhante a essa, eu virei para o meu pai e disse assim, olha, o senhor é meu pai físico, mas é meu irmão de fé. Como é que eu vou tratar o meu pai, que é meu irmão de fé? Porque agora eu sou irmão dele, no contexto da família de Deus. Eu vou mudar de estratégia, eu vou mudar de jeito, porque eu sou seu irmão. Você é minha irmã. Estamos comprometidos com aquele que nos comprou. E segunda lição que temos é que, como filhos adotados, nós devemos ter muita responsabilidade no trato com o nosso Pai. Muita responsabilidade com o nosso Pai.
Não devemos ser como os discípulos que ficaram com medo, que se esconderam. Nós precisamos ser, neste caso, como Maria Madalena, que foi anunciar àqueles homens medrosos: o Senhor vai subir, e vocês são irmãos dele. E por último, nós não podemos deixar de falar desta graça que recebemos. De jeito nenhum. O crente calado peca contra Deus. O crente calado se esquece da graça, é ingrato. O crente calado necessita do poder de Deus. E é por isso que Jesus Cristo se foi, para deixar no seu lugar o Espírito do Senhor que nos dá ousadia. Então que Deus nos ajude, meus irmãos. É estranha essa palavra, eu achei estranha essa palavra. Subo para o meu Pai e o Pai de vocês. Subo para o meu Deus e o seu Deus. Não é nada disso que parece a princípio. Mas que Deus nos ajude a entender o sentido desse texto nesta manhã. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque fomos comprados pelo sangue de Cristo e agora, como Maria Madalena, nós somos responsáveis pela transmissão do Evangelho a quem quer que seja. E nós suplicamos que o Senhor nos dê tua graça para fazer isto com autoridade do Espírito. Nós suplicamos ainda, Pai querido, que o Senhor nos perdoe quando fraquejamos. O Senhor é nosso Pai, é o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, é o Deus que nos deu uma bendita esperança, é um Deus que se dispõe a nos abençoar e cuidar o tempo todo até que nós partamos deste mundo para a eternidade. Nós somos co-herdeiros com Cristo, por causa da cruz, e nós louvamos o teu nome, porque o nosso Senhor continua sendo o nosso exemplo. Ajuda-nos a abraçar o Senhor Jesus, e a glorificar o seu nome, por meio da nossa vida, por meio da nossa mensagem. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos a entender que o Senhor é nosso Pai, nosso Deus, e que somos tua família, e devemos nos amar mutuamente. Nós oramos agradecidos no nome de Cristo. Amém.